Oi meninas, tudo bem? Estamos aqui agora em janeiro, início de ano, todo mundo tem mil planos, mil sonhos, todo mundo sempre quer que o ano dessa vez seja diferente, quer realizar tudo que não conseguiu realizar no outro ano. E eu não sou diferente de vocês, eu também tenho mil sonhos, tenho mil planos, mil metas. E pra me ajudar com tudo isso, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu quero realizar, pra me organizar, eu sempre gosto de fazer um caderninho. Eu queria muito ter gravado pra vocês do ano passado, que foi quando eu comecei a me organizar com isso, até por conta do canal aqui e tal. Eu fiz cadernos personalizados, então eu queria muito mostrar pra vocês. Eu fiz montagem com fotos, mandei imprimir, mandei plastificar, mandei encadernar folha, eu cortei folha a folha, tipo, dividi folha A4 na metade, né, deu uma trabalheira, mas valeu muito a pena, o resultado ficou muito bacana e me ajudou muito a me organizar no ano passado. Só que eu fiz em 3 cadernos diferentes, porque ficou muita coisa, então achei que ficou muito confuso, uma coisa que era pra ser prática. Então dessa vez eu resolvi comprar um caderno pequeno, único e exclusivo. O único que eu achei pequeno, de 200 folhas, porque todos geralmente são de 96 folhas, e 96 folhas pra mim não ia rolar. Então o único que eu achei foi esse pretinho aqui, básico. Pra mim não tem problema, mas eu acho que eu vou acabar fazendo uma personalização aqui e plastificando, mas eu ainda vou ver isto, e aí eu tô pensando em modificar ainda e tal. Mas eu comprei lá em Cabo, enquanto eu tava lá em Cabo Frio, então como eu ficava lá mais tempo parado, eu tava isolada de internet, pra eu conseguir postar pra vocês eu tive que ficar mofando lá na Lan House, porque a internet era bem lenta, então tipo, eu tive que enviar 5 vídeos pra vocês não ficarem sem vídeos, porque eu tinha deixado o conteúdo programado, mas eu acabei ficando mais tempo do que o planejado lá, então eu tive que ficar mofando. O cara da Lan House queria me matar, porque já ia fechar 6 horas, eu fiquei com ele lá até tipo 6h50, 7 horas da noite, pedindo pelo amor de Deus, porque o último vídeo tava enviando e se eu parasse eu ia perder tudo que eu já tinha enviado. Então assim, como eu tava isolada, né, como eu queria falar, eu tava isolada disso e tal, eu acabei tendo mais tempo pra botar no papel as coisas e tal. E aí eu comprei o caderno e comecei já a me organizar lá. E eu quero mostrar, compartilhar pra vocês um pouquinho de como eu me organizo, porque como na outra vez eu já comecei a me organizar, eu já comecei a ter ideia do que daria certo pra mim, de como teria que ser as divisões do meu caderno desse ano, sabe? Então assim, primeira parte, quer dizer, pra começar, aqui na primeira folha, que na verdade essa primeira folha aqui só pra você colocar seus dados e tal, eu no verso dela, como ela é toda branca, eu coloquei a página do Facebook e Instagram, dividi no meio e deixei um espaço pra eu colocar a data e quantos likes eu tenho na página do Facebook e quantas curtidas eu tenho no Instagram. Ó. Aqui embaixo eu escrevi no Instagram os ícones que eu quero adicionar agora, tipo, porque meu Instagram é muito pessoal, sabe? Eu posto só fotos minhas, fotos sei lá, de coisas que eu vivencio, de lugares onde eu vou, dos meus amigos, então ele é muito pessoal mesmo, sabe? Quase não tem nada do blog. Eu sei que muita gente gosta de saber da minha vida pessoal, até porque vocês fazem perguntas e é legal, mas eu acho que é interessante, já que tem muita gente, a maioria dos meus seguidores são pessoas que acompanham meus vídeos, eu acho legal ter conteúdo pra essas pessoas, sabe? Que interessa essas pessoas além da minha vida pessoal. Então eu decidi colocar alguns temas, mas isso vocês vão ver no meu Instagram. Quem não me segue é só me seguir lá, @patsu, tá? Aí a minha primeira, eu dividi assim, ainda como eu ainda tava em Cabo Frio, não tinha muito acesso a material, essas coisas, eu só pintei aqui em cima, de corzinha colorida, pra eu de cima conseguir visualizar onde estão as divisões, tá? Uma coisa que eu tenho certeza que ajuda muito, pelo menos me ajuda muito, e sempre foi assim desde que eu era da escola, faculdade e tal, você separar bem organizadinho e colocar uma cor, sabe? Destacar as coisas mais importantes com uma cor colorida. Então, na mesma loja que eu comprei o caderno, que foi na Calunga, Calunga, eu comprei um kitzinho que vem várias canetinhas coloridas, que são essas daqui. Mas eu já tinha outras, só que são aquelas que saem tinta e para esse papel fino borra um pouco. Então eu preferi comprar essas daqui, que elas são normal, tipo Bic, assim, só que ela é dessa marca Paper Mate. Eu acho que é assim. Vieram 8 canetas, eu acho, 8 ou 9, sei lá, se tem algum pedido por aí.
foram essas canetas aqui, e é ótimo porque ajuda bastante a gente se organizar. Vem bastante cores diferentes e as cores delas são bem vivas, sabe? Não são tão feias quanto aquela da Bic, que são coloridas. As cores são bem vivas, por exemplo, olha o rosa, como ficou bem vivo. Enfim, a minha primeira é a minha rotina de trabalho. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo pra vocês, mas eu tô tentando me organizar agora por horários. Eu separei 8 horas do meu dia pra me dedicar aos vídeos, me dedicar a fazer as coisas pro Instagram, pra página do Facebook, pra me dedicar ao meu trabalho mesmo aqui com vocês, assim. Então, assim, porque eu ficava muito perdida, às vezes eu gravava milhões de vídeos, depois tinha que editar milhões de vídeos e ficava uma trabalheira danada, porque se torna uma coisa cansativa se você deixar acumular muito. Então, assim, agora, nesse final de ano, pra mim foi ótimo, porque eu tinha milhões de vídeos gravados e editados. Então, quando você já se programa pra ter esse conteúdo, fica bem mais tranquilo e dá pra levar muito melhor, sabe? Então, eu preferi me organizar assim. Então, a rotina de trabalho, eu sempre separo o que eu tenho que fazer, por exemplo. Vou dar um exemplo. Comecei na segunda-feira, dia 12/1, que eu não consegui começar muito porque eu cheguei em casa de viagem, eram tipo 8, 9 horas da noite. Então, obviamente, eu já tava cansada da viagem e, obviamente, eu não consegui fazer muita coisa. Mas, por exemplo, eu separei 30 minutos pra postar no Instagram, porque não é só postar a foto, tem que editar a foto, procurar o texto que eu vou colocar e tal, essas coisas. Separei 30 minutos 3 vezes pra divulgar nas páginas do Facebook, nos grupos do Facebook. Separei 30 minutos pra responder os comentários. Quando eu cheguei em casa também respondi uma cambada de comentários, mas ainda tem muito comentário pra responder. Separei 30 minutos pra programar a página do Face. Por quê? Porque, quem não sabe, na página do Facebook eu gosto bastante de colocar vídeos. Eu tô praticamente usando a página do Facebook só pra isso. Eu coloco vídeos que eu acabei de postar, eu coloco vídeos antigos, eu vou intercalando, sabe? Os meus vídeos mais visualizados, os meus vídeos com os meus vídeos novos, com os vídeos bem antigões. Então, assim, pra quem gosta do meu trabalho, pra quem gosta dos meus vídeos, que não quer perder nenhum, que quer sempre estar por dentro, ou que gostaria de ver vídeos antigos, me segue lá na página do Facebook. O link fica sempre aqui embaixo dos vídeos. Porque eu tô diariamente, acho que são 8 ou 9 vídeos que vão pra página do Facebook. Eu separei 30 minutos pra eu programar esses vídeos, né, pra irem ao ar. Separei 2 horas pra gravar vídeo, 1 hora pra editar vídeo, 1 hora pra editar a capa do vídeo, 30 minutos pra fazer a descrição do vídeo no YouTube e já ir enviando pro YouTube e tal, fazer as tags. E 30 minutos pra procurar um vídeo pra gravar. Por que eu gosto de botar esse procurar um vídeo pra gravar? Porque às vezes a gente fica sem ideia. E às vezes a gente vendo vídeo de outras pessoas, ou vendo alguma coisa no Facebook, vendo alguma coisa no Instagram, vendo alguma coisa na internet mesmo por si, às vezes dá um estalo, dá uma ideia, então é sempre bom anotar. Então é basicamente isso, tipo uma rotina mesmo, do que eu preciso fazer, do que eu tenho pra fazer e tal. Isso é bom porque eu consigo ver o que eu preciso fazer naquele dia, ou caso eu não consiga fazer naquele dia, eu sei o que eu não consegui cumprir no dia anterior pra fazer no próximo. Então dá pra você se organizar muito melhor. Aí a primeira aba é essa, tipo, é a minha rotina mesmo. E aí eu deixei, tipo, bastante folha mesmo, sabe? Porque é uma coisa que a gente vai precisar escrever, porque é aquilo, é diário, você vai precisar escrever. A minha segunda abinha eu fiz verdinho. E ela é da página do Facebook. Do que da página do Facebook? Como eu falei pra vocês, eu tô usando a página do Facebook pra eu mostrar os vídeos pra vocês. Então, tanto os antigos quanto os novos. Então eu separo aqui na página do Facebook o dia que vai ao ar, aquelas publicações, o horário de cada publicação e o nome do vídeo que vai. E aí ao lado eu coloco a quantidade de visualizações que eu tinha antes daquele vídeo ir ao ar e coloco embaixo que ele foi programado. Por quê? Porque eu separo também algum tempo da minha rotina pra eu programar esses vídeos. Porque aí eu não preciso ficar lá toda hora copiando, colando link, escrevendo e tal, e jogando. Eu já faço isso em vários vídeos, tipo de 2, 3, 4 dias, porque aí nos dias pra frente eu fico livre. Então, por exemplo, segunda-feira, dia 12/1, às 8 horas da manhã foi o ar Achados do Saara. Às 10 horas, 5 dicas para ser popular no Instagram. Ao meio-dia, o vídeo que eu fiz que eu perdi 9 centímetros de barriga em 21 dias. Às 2 horas,
o vídeo consertando as minhas tatuagens e fazendo as outras. Às 4 horas, o vídeo do aplicativo Pinion, que é de ganhar dinheiro no telefone. Às 6 horas, como recuperar cabelos elásticos. Às 8 horas, o vídeo de profissão blogueira. Às 10 horas, resultados de um mês de projeto Rapunzel. E aí eu deixo esses vídeos agendados e tal, e como eu falei, né, separo as visualizações que eu tenho pra ver se tá dando resultado mesmo, a divulgação, porque é trabalhoso, mas vale a pena. E aí a segunda parte, a segunda aba, são esses vídeos que eu programo no Facebook. A minha terceira aba é a programação de vídeos, só que dessa vez do YouTube, e ela é roxinha assim. Gente, eu tô mostrando isso daqui como é a minha, pra dar ideia pra quem tem blog ou quem não tem, quem quer se organizar com coisas da faculdade, da escola, do trabalho. É uma forma muito legal, mas aí você vai fazer o seu caderno de acordo com as coisas da sua necessidade diária, das coisas que você quer se organizar. No meu caso, como eu trabalho aqui com os vídeos, então eu preciso me organizar com isso. E aí, por isso, as minhas divisões são assim. Então, só pra vocês entenderem. E aí eu coloco aqui todas as datas que eu preciso postar vídeo. Então, como esse mês eu tô postando vídeo 5 vezes por semana, então são 5 vídeos por semana e fica a data certinha. Então aqui tem todos os vídeos e quando ele já foi publicado, eu risco com a caneta. Então aqui eu programo os vídeos que vão ao ar em quais vídeos que vão ao ar em qual dia, sabe? Aí na próxima aba, eu fiz na cor laranja. E ela é da minha divulgação nos grupos do Facebook. Eu participo de alguns grupos do Facebook, de blogueiras, de divulgação e tal. Então eu vou nesses grupos e publico os meus vídeos. Por exemplo, vídeos de vlogs de alimentação. Eu vou em grupos de alimentação, vou em grupos de reeducação alimentar e vou nos grupos de blog, além desses grupos, e divulgo vídeo. Vídeo de cabelo, eu vou nos grupos de blog e vou nos grupos sobre cabelos. Como que eu faço? Coloco a data, o nome do vídeo, a quantidade de visualizações que ele tinha quando eu publiquei lá no grupo e o horário em que eu publiquei. E nessa parte, como ainda não fica um horário muito certo, porque depende do horário em que eu vou acordar no dia, depende do horário que eu vou estar de frente pro computador, depende se a minha internet vai estar boa ou não, depende de um monte de fatores. Então eu deixo ele meio que a lápis, porque aí eu consigo me organizar melhor, consigo apagar e tal, pra não ficar aquela coisa feia, cheia de leak paper. Então eu deixo essa parte a lápis, mas eu consigo me organizar assim. Tô conseguindo, pelo menos. A minha próxima aba são os vídeos que eu tenho para gravar. Então são vídeos que eu preciso gravar e ainda não gravei. Essa partezinha aqui eu fiz de azul. Os nomes dos vídeos eu coloco a caneta. E coisas que eu tenho que falar no vídeo, eu deixo a lápis. Conforme eu for gravando, eu vou riscando também, que aí a gente consegue se organizar. Próxima aba são as finanças. Eu misturei, como eu falei pra vocês, esse ano no meu caderno, coisas pessoais, coisas profissionais e tudo junto, porque aí eu consigo me organizar e se eu precisar levar na bolsa, eu vou levar somente um caderno. Então a minha parte das finanças, eu gosto sempre, eu conseguia me organizar assim no ano passado, colocando sempre ao final do mês, tipo no dia 30, depende do dia em que eu receber, porque é muito instável, não tem um dia certo pra eu receber. Eu sempre coloco a data, quanto de dinheiro eu tenho na poupança, quanto de dinheiro eu tenho na previdência, quanto de dinheiro eu tenho na minha conta corrente, quanto de dinheiro eu tenho no cofre, porque meu cofre é aberto, então eu consigo ver quanto eu tenho de dinheiro. Só que eu faço o seguinte, eu não gosto de andar com o dinheiro na carteira. Então, só que a gente precisa de dinheiro e eu não tenho costume de sacar dinheiro, de ficar com dinheiro em mão. Então, como todo dinheiro que eu recebo fica no banco, na conta corrente, eu não tenho acesso a dinheiro, papel mesmo, eu tenho que sacar o dinheiro para ter acesso ao dinheiro. E como a gente sempre precisa ter dinheiro para, sei lá, qualquer coisa, então eu sempre deixo um dinheiro na carteira, mas não gosto de andar com muito. Então quando eu tô com mais dinheiro, assim, quando eu vou sacar e tal, eu deixo no cofre e o resto fica na minha carteira, assim, só um pouco. Então fica um pouco no cofre e um pouco na carteira. E aí eu anoto tudo isso, quanto eu tenho em cada um, e anoto o total. Porque assim eu consigo ver se eu gastei muito no mês anterior, se eu preciso economizar mais, ou se eu consegui economizar legal e aí no próximo mês eu já dou uma segurada, ou se eu tenho algum objetivo de comprar alguma coisa, eu já vou dar uma segurada maior, sabe? E assim eu consigo me organizar. Então, é uma dica pra vocês. Eu não vou mostrar porque acho que não veio o caso vocês saberem quanto eu tenho em cada lugar, mas eu passei a dica pra vocês e eu espero ajudar.
E na aba de finanças ainda, eu deixo tipo as 3 primeiras páginas pra eu escrever isso. Eu anoto o dia, o mês, né? Geralmente eu coloco, por exemplo, eu anotei no dia 30/9, no dia 31/10, no dia 6/12. Depende do dia que eu recebo, como eu falei pra vocês. E eu gosto de anotar sempre depois que eu recebo. Então, quando eu recebia, por causa do blog e tal, do canal, e quando eu trabalhava na academia, então eu recebia às vezes no final do mês e no início do mês. Aí eu só anotava quando eu já tinha recebido dos dois. Então assim, eu gosto de anotar sempre que depois que eu recebi todo o dinheiro, que aí eu consigo ter um controle melhor. E aí nessa segunda parte, dentro das finanças, eu coloco um mês e tipo janeiro. Aí eu coloco ao lado um item que eu não quero comprar aquele mês, porque eu tô querendo economizar dinheiro, então eu separo, esse ano eu vou separar um mês pra não comprar alguma coisa. Por exemplo, esse mês eu botei não comprar maquiagem, então até agora eu não comprei nada de maquiagem e esse mês não vou comprar nada de maquiagem. E aí, por exemplo, eu anoto o dia, dinheiro, quanto eu uso o verde pra dinheiro que entrou, então eu coloco quanto que entrou e por que entrou aquele dinheiro. Quando saiu, eu coloco em laranjinha o dinheiro que saiu, quanto foi e o que eu gastei. E como eu uso cartão de crédito, cartão de débito e o dinheiro, eu coloco ao lado cada um com a sua respectiva cor, se aquele valor foi se eu paguei no dinheiro, se eu paguei no crédito ou se eu paguei no débito. Eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, assim, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, pra não ficar uma coisa muito jogada. Eu coloco o dia, se é o dia da semana, o dinheiro que entrou, quanto foi que eu ganhei, o quanto eu gastei, com o que foi que eu gastei. Por exemplo, aqui tem dinheiro, crédito e débito e assim por aí vai, sabe? Então é assim que eu tô. Assim eu consigo controlar os meus gastos. Aqui eu anoto as minhas despesas mensais, tipo conta de telefone, o dinheiro que sai da minha conta pra ir pra previdência, conta que eu tenho que pagar de C&A, Marisa, conta do cartão de crédito, eu anoto tudo isso, além dos gastos que eu vou tendo, comprando pequenas coisinhas, qualquer outra coisa, qualquer dinheiro que sai do meu bolso eu anoto aqui. E anoto também a rentabilidade da minha poupança. Então, como ela tem várias datas de aniversário, porque como eu falei, para eu transferir para a poupança depende do dia que eu recebo. Como eu não recebo num dia certo, então a minha poupança tem várias datas de aniversário. Então, eu anoto quanto que eu recebi, quanto foi a rentabilidade da minha poupança de cada dia. Então, assim eu tô conseguindo me organizar bem legalzinho. E separando por cor fica bem mais fácil, como eu falei pra vocês. A próxima aba é o meu diário. O que eu gosto de anotar aqui nesse diário? Datas importantes. Porque, por exemplo, fui fazer luzes. Daí, quando eu for fazer de novo, ou antes de eu fazer de novo, eu gosto de saber quanto tempo tem que eu fiz, sabe? E se a gente deixar pra guardar na cabeça, a gente esquece, não tem jeito. Então, esse tipo de coisa eu tenho que anotar. Por exemplo, comecei a tomar o Exime Fortalise pro meu cabelo crescer e tal. Quando a gente começa a ver resultado, ou quando, por exemplo, eu que gravo vídeos, eu quero gravar um vídeo pra vocês, eu preciso saber há quanto tempo eu tô tomando aquilo. Não é só falar, tô tomando, eu acho que eu tô tomando há 3 meses. E eu tô tomando há 6 meses, entendeu? Então tem que saber algumas coisas, algumas datas importantes. E não digo datas de aniversário, tô falando acontecimentos que você fez em determinada data que pro futuro você vai precisar saber, que vai ser importante pra você. A próxima aba são as frases, porque eu gosto muito de postar fotos no Facebook com frases, porque eu gosto muito das frases, elas me inspiram e eu acho legal. E eu gosto, antes de postar foto no Instagram, eu sempre fui de compartilhar essas frases no Facebook, eu gosto bastante. Então sempre que eu vejo uma frase legal, eu vou e anoto aqui, porque eu acho legal. Então eu anoto aqui tipo as frases e tal, textos, tem alguns textos maiorzinhos que são bem legais, assim. Nossa, eu vejo cada texto na internet incrível. Então, assim, sempre que eu vejo um texto que é a minha cara, que eu gosto, que identifiquei de alguma forma, eu anoto aqui. E se eu postar já o texto, eu a lápis escrevo o que eu postei e aonde e a data. Pra eu não repetir também, né? Porque a gente esquece. A próxima data é, digamos que do meu pagamento mensal, né? Do meu salário. Então, eu anoto quanto eu recebi, tá? Como eu recebo em dólar, eu anoto quanto eu recebi em dólar e quanto foi a conversão, quanto foi a taxa, porque a gente paga taxa, quanto foi em real. E anoto quanto foram as visualizações que eu obtive
no YouTube, né, de acordo com o YouTube, quantas foram as visualizações que realmente contaram. Então assim eu consigo me organizar, tipo, porque no final desse mês fecham, por exemplo, as minhas visualizações do YouTube. Então eu tendo esse controle, eu já consigo saber mais ou menos quanto eu vou ganhar no mês seguinte pra me organizar com o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. E eu acho que é um controle bacana, até porque como o dólar altera bastante, eu consigo ver o quanto eu recebi há 1, 2, 3 meses passado, quanto o dólar variou. Então eu acho bacana pra quem recebe assim uma coisa variada, anotar isso pra ter controle dos gastos, pra quem não recebe um salário realmente fixo, sabe? A outra aba eu botei comprinhas do AliExpress, que eu tinha no meu outro caderninho, e aqui ainda não tem nada anotado porque eu ainda não comprei nada no AliExpress ainda esse ano, mas assim que eu comprar eu vou anotar igual eu anotava nesse caderninho. Então eu vou mostrar como que eu anotava no meu outro caderno pra vocês terem uma ideia. É tudo uma bagunça assim mesmo, porque eu compro muita coisa, então eu acabo escrevendo de qualquer jeito, como eu compro geralmente na madrugada e tal, então eu vou escrevendo assim de qualquer jeito. Mas coloco uma setinha aqui colorida, o nome do produto, o valor que foi. Quando é roupa, eu gosto sempre de colocar a roupa e o tamanho que eu comprei, porque às vezes acontece de vir o tamanho errado. Então pra você ter como você reclamar do vendedor, é bom você ter noção de qual o tamanho que você pediu e a cor e tal. Então, por exemplo, eu anotei aqui, kit de 15 mini batons a R$4,49. Eu anoto a data também que eu comprei. Ao lado ao lápis, eu vejo na fatura do cartão quanto que foi o produto em real com o IOF já. Então eu vou fazer assim, já que deu certo. Aqui, vou fazer aqui no caderno novo assim também. Aí sabe aqui é comprinhas AliExpress. E conforme as coisas vão chegando eu vou riscando, tá? Pra ter controle mesmo do que chegou. A última abinha são as dos vídeos em destaque. Quem assiste vídeos aqui no YouTube e tal, sabe que ao final dos vídeos que a gente fala, sempre fica um videozinho por aqui, por baixo, acho que é aqui nesse cantinho aqui, um videozinho do meu canal pra vocês clicarem e irem pra esse vídeo. Então é legal ir alterando esse vídeo, porque aumenta a chance das pessoas assistirem, porque vai que você está assistindo aqui esse meu vídeo, mas você se interessa pelo assunto que está falando aqui nesse vídeo, você vai clicar e você vai entrar nesse vídeo. Então é interessante estar mudando mês a mês e tal. Então eu selecionei que eu vou mudar mês a mês. Então no mês de janeiro vai ficar o vídeo, por exemplo, do aplicativo Apnana, que é um vídeo de aplicativo para ganhar dinheiro com telefone e tal. Então ao final desse vídeo com certeza ele vai estar aqui assim aparecendo pra vocês. E aí eu coloco a data em que eu coloquei esse vídeo de destaque, quantas visualizações ele tinha nessa data, e quando eu for alterar esse vídeo pro próximo mês, eu vou ver quantas visualizações ele tinha e vou anotar aqui pra comparar, pra ver o quanto de visualizações esse vídeo teve, tá? E aí é uma forma da gente controlar a aceitação do vídeo, né? E é isso, assim, por enquanto a minha divisão tá sendo essa. Se aparecer alguma outra coisa, eu vou pegar numa aba que eu acho que eu posso ter separado folhas demais e vou pegar uma pontinha e vou separar, eu vou colocar. Mas por enquanto a minha organização tá sendo assim. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês consigam se organizar para realizar mais coisas e conseguir conquistar aí muitas coisas no ano de 2015. E eu acho que isso a gente vai aprimorando a cada ano, sabe? Mas nunca é tarde pra gente começar. Por exemplo, eu sempre fui desorganizada com tudo. E ano passado, eu assistindo vídeos, eu resolvi começar a me organizar. Eu vi que eu precisava começar a me organizar, porque senão eu tava ficando muito, sabe? Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Como sempre foi, por exemplo, na escola, que a gente precisava estudar, eu sempre deixei tudo pra última hora. Então, quando a coisa foi começando a ficar mais séria e tal, e eu vendo que eu precisava ter um pouco mais de responsabilidade, e aí eu fui começando a querer fazer esse meu caderninho de organização. Ano passado deu certo, sim, mas como eu falei, ficou um pouco confuso pela quantidade de cadernos. Mas aí esse ano já tá dando mais certo ainda, por enquanto tá dando tudo certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei, de comentar e de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam saber aí diquinhas de como se organizar e de como eu faço pra me organizar. Então é isso, um beijo e tchau, tchau.